Aí, agora sim, até treinar de novo tem que colocar todo mundo. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos para o nosso estudo do livro dos Espíritos. Nós hoje vamos tratar aqui, dar uma avançada, um pouquinho mais. Então, ainda estamos na primeira parte das causas primeiras no capítulo 1 de Deus. Hoje vamos falar sobre o tema panteísmo, questões 14, 15 e 16. Antes de iniciarmos, antes de passar para o Michel e o Eric, peço a você, caso não se inscreveu em nossos canais, que se inscrevam, curta, comente e compartilhe. Os canais são KardecTube, do Michel, Espiritismo em Kardec, do Eric, e o Estudar Kardec, do Lauro, e a gente conta com o apoio de vocês aí na divulgação de todos os nossos conteúdos, todos os nossos estudos, tá bom? Michel, boa noite, depois para o Eric, boa noite para vocês, mais uma vez obrigado aí por estarmos juntos para mais uma noite de estudos. Michel. Boa noite, Lauro, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos acompanham em mais um estudo da obra O Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai estudar a última parte do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Nós estamos bem no início, no capítulo 1 de Deus, né? Lá da primeira parte. Então, que a gente tenha uma ótima noite de estudo, como sempre, que todos possam participar, trazer questões. E não se esqueça, como o Lauro já lembrou, de curtir, compartilhar os nossos estudos, convidar mais pessoas para participar, que isso também ajuda a divulgar o nosso material. Que a gente tenha uma ótima noite de estudo. Eu passo para o Eric. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. Quero agradecer ao Michel, ao Lauro e espero que seja um excelente estudo. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Então, reforçando mais uma vez, gente, comentem, façam suas perguntas, aquilo que você não entendeu, participe mesmo. É muito importante a participação para que o estudo vai ficando cada vez mais enriquecido. Michel, você e o Eric querem fazer alguma consideração ou já quer ir para o compartilhamento? Da minha parte, a gente pode ir direto para o 14, daí a gente lê, comenta e começa a fazer a roda girar. Eric. Podemos ir. Então vamos lá, como a gente já viu, né? O capítulo 1 sobre Deus, ele tem 4 partes. A gente já viu 3, a gente viu Deus e o infinito, onde a gente tem aí uma definição do conceito de Deus para o Espiritismo. Aí a gente viu as provas da existência de Deus, a gente viu que observando a criação, observando o universo, a gente deduz racionalmente que há de ter uma causa esse universo, né? E a gente mostrou que o Espiritismo inclui nesse universo o elemento espiritual, né? Uma vez que eu coloco além do elemento material o elemento espiritual, é absolutamente dedutivo do ponto de vista racional que a gente conclua que há de ter um Deus, uma causa para esse universo, uma vez que ele não pode ter se feito sozinho ou por obra do acaso. Depois a gente viu sobre os atributos da divindade, a gente viu que, embora a gente não possa ter uma noção completa da ideia de Deus, justamente porque nós somos espíritos inferiores, mas a gente pode ter uma noção, dentro das nossas limitações, uma ideia daquilo que seja o mais próximo, né? A ideia mais perfeita que a gente possa fazer de Deus. Essa vai ser a ideia de como Deus é, né? Então a gente viu lá a questão do Deus único, imaterial, imutável. A gente tratou um pouco da questão do justo e bom.
demonstrando como Kardec vai colocar Deus só pode ser assim, e qualquer outra explicação que diminua ou coloque Deus não sendo assim, o problema está na teoria, está naquela visão e não em Deus, né? Então, ele usa isso como parâmetro para a verdade, a gente viu isso no estudo passado. A gente pega o conceito de Deus e dos atributos dele e analisa todas as propostas teóricas aí, elas não podem ir contra a ideia dos atributos de Deus. A gente chegou a pegar alguns exemplos no estudo passado. Agora ele vai para o último ponto, que é a questão do panteísmo, e aí ele vai nessa questão 14, que talvez seja a grande questão chave para que conclua a ideia de como que a gente vai estudar Deus no Espiritismo. Ele vai deixar bem claro o porquê que a gente vai trocar de assunto. A gente vai ver que esse é o último assunto. Eu vou ler, já comento alguma coisa e passo para o Eric. Então é panteísmo, né? 14. Kardec pergunta: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Aí os espíritos respondem: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Então, antes de ler o resto da questão, que é a parte mais profunda da questão, só para a gente se situar. Então, existem algumas doutrinas, alguns filósofos, alguns pensadores que vão colocar Deus como sendo uma soma de tudo que existe, né? Então, Deus seria realmente essa, como a pergunta, como Kardec faz, né? Ele seria a resultante ou a soma de tudo que há no universo, né? Então, todas as forças, as inteligências. E essa é justamente uma ideia genérica de panteísmo, né? A ideia do todo. Deus seria tudo, né? Ele seria a própria natureza. Seria o próprio universo. E aí, Kardec quer saber se o que os espíritos acham dessa opinião. E aí os espíritos dizem, né? Se Deus fosse a própria natureza, ele seria ao mesmo tempo causa e efeito, né? Então a gente teria aí uma contradição. Como ele poderia ser uma e outra coisa? Então a gente vai ver que os espíritos vão ser contrários à ideia do panteísmo, né? Aí eu vou ler o resto da pergunta e vou fazer algum comentário pequeno e passo para o Eric, porque essa aqui sim nós vamos ter que trabalhar bastante esse próximo parágrafo, porque ele é muito importante, porque a gente vai ver que é um resumo, né, do assunto todo sobre Deus. Aí os espíritos vão dizer, continuando a resposta, né? Deus existe. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então aqui a gente vai ter os espíritos deixando muito claro o ponto limite da teoria espírita para esse assunto. Por isso que eles já dizem, não vades além. Os espíritos estão dando a recomendação. Eles estão dizendo que tentar ir além não é útil e a gente não vai conseguir solucionar com as ferramentas que a gente tem o problema.